Sejam todos bem-vindos ao quarto dia do Terceira no PEN. Dando continuidade, né, ao nosso evento que está sendo bastante gratificante aí, está participando da execução, está participando do planejamento, e hoje a gente tem uma fala bem esperada, né, fala da professora Sumária. A professora Sumária, ela é graduada em licenciatura plena em Química pela Universidade Estadual Paulista. Ela possui especialização em ensino à distância pela Universidade do Estado de Mato Grosso, doutorado em Ciências Físicas de São Carlos e doutorado em Ciências pelo Instituto de Química de São Carlos. Então, professora, vou deixar com você agora, para você comandar aí como que você vai fazer a dinâmica da fala. Como o professor Anselmo já falou, já me apresentou, vamos lá aqui a apresentação. Eu dividi essa apresentação nos seguintes temas, né? Primeiro eu vou falar um pouco aí, uma introdução sobre sociedade em rede, como que a sociedade hoje está se relacionando, como que a gente está se conectando, né? E esse evento, a transmissão desse evento, por exemplo, encontra isso, né? Então, esse evento está sendo transmitido ao vivo por várias plataformas que eu vou mencionar aqui durante a apresentação, né? Tanto Facebook como pelo YouTube. E a forma que a gente está se conectando, é a forma como a sociedade está se conectando atualmente. E nesse sentido, eu vou falar também um tema importante, que é a Web 2.0, que é caracterizada justamente por ampliar essa nossa voz em diversas plataformas, em multiplataformas. E essa nossa voz, né, essas diferentes formas de produção, ela vem de forma, por isso que ela é a 2.0. Quando a internet surgiu, a gente era mais espectador do que produtores desse conhecimento e divulgadores desse conhecimento. Hoje, os produtores de conteúdo, a dinâmica com que a gente utiliza a internet é diferente, tá? Então, nós produzimos conteúdos, nós colocamos a nossa voz na internet e divulgamos isso, tá? Existe aí uma produção cooperada, existe um compartilhamento de informações online e trata a Web 2.0. Em seguida, eu vou falar sobre o ecossistema midiático. Esse ecossistema girar tudo isso, que faz com que a gente se conecte, a gente mantenha essa relação virtual, tá? E, nesse sentido, eu vou falar um pouquinho sobre ciência aberta, tá? E o sistema, a relação entre o sistema e humanos. Em seguida, não menos importante, vou falar das redes sociais digitais e sobre a importância delas na difusão, na disseminação e na divulgação científica. E, nesse sentido, apresentar o projeto Ciência em Suma para vocês, ok? E, por fim, eu falar um pouco aí, as considerações finais. Tudo isso, de todas essas temáticas que eu falei, vou falar durante a apresentação, ok? E vou deixar no final aí os meus contatos, caso alguém queira se aprofundar sobre o tema, ok? E vocês fiquem à vontade para colocar nos comentários dúvidas, sugestões, fazer perguntas, porque são temas muito atuais, são temas relevantes e que a gente está totalmente imerso neles. E ainda, às vezes, tem gente que ainda não se deu conta, certo? Então, em relação, primeiro aí, a internet, né? Vou falar um pouquinho sobre essa transformação que ela acaba causando em nossas vidas e que a gente não consegue nem viver mais sem o uso dela. Então, a gente está a todo momento usando o celular, na televisão, no computador,
tá? Então, a gente não consegue se desvincular desse meio, né, de compartilhamento, de contato. Então, a web, ela cria esse vínculo, né, entre os especialistas e o público, entre a ciência e o senso comum, apenas por um hiperlink, por exemplo, tá? Já dizia Nowruz, 2008, ok? Então, em relação à internet e a forma como ela agiliza, né, a nossa comunicação, eu trago aqui para vocês sobre a importância, né, do uso das tecnologias da informação e da comunicação, que são as FAMICs, né, que, como deve ter vários professores me ouvindo, professores da educação básica, do ensino superior, e que nos últimos anos, né, durante aí, principalmente, né, o período de pandemia, né, acredito que a gente ainda está nesse período, não saímos ainda, fomos desafiados, né, fomos, digamos assim, impactados mais ainda pelo uso dessas tecnologias. E essas tecnologias voltadas para o ensino. Então, a gente passou a utilizar mais ainda essas tecnologias com ferramentas didáticas. Então, houve essa mudança na maneira da sociedade se comunicar, e essa maneira ela acabou sendo utilizada também dentro da sala de aula. Então, o celular, por exemplo, que antes era condenado pelo seu uso em sala de aula, hoje é bem-vindo. Por quê? Porque eu preciso desse aparelho para utilizar um aplicativo, por exemplo, como uma ferramenta didática durante a minha aula, certo? Eu preciso do celular, fazer uma demonstração ali, uma realidade aumentada para o meu aluno. Eu preciso do celular estar conectado ali diretamente com o meu aluno, usando a internet. Esses hábitos vão mudando. Então, antes que era condenado, hoje ainda tem uma certa resistência, mas é bem mais visto, né, dentro da sala de aula. E como será no futuro? Né? Como será a nossa sala de aula no futuro? Né? Com tantas tecnologias aí que a gente está se propondo a utilizar, certo? Então, a internet, o ambiente virtual, esse cyberespaço imerso, né? Ele alterou significativamente a organização dos sistemas sociais, econômicos, no Brasil, mas em âmbito mundial. Nós passamos a nos comunicar via aplicativo, né, com pessoas que estão em outro país. Então, ficou muito mais fácil essa nossa comunicação, a nossa aproximação. É meio que um dilema aí, né? Porque a tecnologia ajuda nessa aproximação, mas, ao mesmo tempo, ela nos distancia, né? E esse porém aí, certo? Do uso. Às vezes, também o uso excessivo causa problemas até mesmo psicológicos, né? Então, tem gente que está tendo que fazer o detox das tecnologias, né? Então, tem um lado positivo, claro, e tem um lado negativo, assim como tudo na vida, né? Então, a gente tem que saber dosar, manter o equilíbrio desse uso, certo? Então, em relação à internet no mundo, eu trago aqui alguns números gerais para que a gente possa ser realmente impactado. Nossa, realmente é isso que está acontecendo, é isso que está ocorrendo, né? Então, assim, no total, são 1,8 bilhão de usuários de internet. Só o Face, né, tem mais de 500 milhões de perfis cadastrados. Então, é muita coisa. É muita gente conectada. É muita gente usando a internet. Então, são cerca de 32 países possuem mais de 10 milhões de usuários.
E o Brasil, né, destaca aqui o nosso país, tem cerca de 72 milhões de usuários. Então, existe uma lista, né, os top 10, os top 20, e que acabam representando cerca de 65% e 82% de usuários da internet. Tá? E, por fim, a população, né, com acesso à internet é de cerca de 82% no Reino Unido, 81% na Coreia do Sul, 79% na Alemanha, 78% no Japão e 76% nos Estados Unidos. Então, em relação à proporção entre o número de habitantes e os usuários, né, da internet, eu trago aqui esse gráfico, tá, para mostrar para vocês justamente essa diferença. Destaco aqui os 5 primeiros, né, dentre eles aí o Brasil, que apesar de ter essa população, nem todos têm acesso, tá? Então a gente mostra a população em comparação ao número de usuários de internet, certo? Então ainda está bastante aquém, né, para alcançar todos esses toda essa população. Apesar dessas discrepâncias, né, de número da população e usuários, a sociedade está conectada. A sociedade mundial está conectada. Então é por isso que a gente fala em uma sociedade em rede. Então, você pode ser um divulgador da ciência, né? Você pode fazer parte da produção e difusão da ciência também. E aí, nesse sentido, eu apresento aqui para vocês o meu projeto pessoal, que é o Ciência em Suma, Soluções Acadêmicas, que tem como objetivo apresentar de forma mais didática como é o ambiente acadêmico e científico. No caso, aí, focado no canal, voltado para o universo científico do pesquisador, e por lá eu mostro a minha experiência acadêmica e profissional, que envolve temas relacionados com a graduação, com a pós-graduação, com a pesquisa científica de forma geral, com foco, né, a pesquisa científica na graduação e na pós, estruturação e apresentação de trabalhos acadêmicos, escrita científica, laboratório experimental e tutoriais para o preenchimento do curricular, tá? Então, esse aqui é o canal do YouTube, né, chamado Ciência em Suma. Convido a todos a se inscrever por lá também, tá? Por lá eu estou postando vídeos relacionados com todas essas temáticas que eu falei, que, assim, na minha época de graduação, eu tinha muitas dúvidas. O professor ele não era tão acessível. Eu acabo construindo, fazendo os roteiros dos vídeos baseados nas minhas próprias dúvidas que eu tinha como aluno. E também, né, do feedback que eu tenho dos meus alunos. E se apontar aqui o celular para esse QR Code, você vai ser direcionado direto lá para o meu canal do YouTube. E peço a todos aí que se inscrevam, que me apoiem também nesse projeto de divulgação, difusão da ciência, tá? Além do canal, pessoal, eu construí aí o site www.cienciaemsuma.com.br e que por lá também eu trago artigos sobre graduação, pós-graduação, pesquisa científica em geral, tá? Falando sobre ciência. É uma extensão aí do canal do YouTube, certo? Além do canal, site, também no Instagram. É uma extensão aí do canal também, que eu resolvi fazer esse perfil. Se você apontar aí o celular para o QR Code, você também pode me seguir por lá. E além do canal, do perfil do Instagram, do site, eu fiz também uma página no Facebook, né, Ciência em Suma. E além das redes sociais normais, digamos assim, não sei se vocês conhecem, mas existe uma rede feita por cientistas e para cientistas, né, que aí é mais voltada para o público
de pesquisadores, que é no ResearchGate, que é voltada para pesquisadores e apresenta lá o compartilhamento de informações, de artigos, a gente consegue ter acesso a textos completos, como eu falei para vocês, que é complicado a gente ter acesso, às vezes precisa pagar. Então, lá a gente tem um contato direto com o próprio autor. Então, a gente pode até pedir o PDF do artigo, tá? Então, para quem não conhece e é pesquisador, faça seu perfil lá nessa rede social, tá? É diferente, você não vai postar foto lá, né? É mais a troca de informações, de ideias, compartilhamento, tá? Lá o foco é outro, tá? E você tem como ter contato com pesquisadores do mundo inteiro, certo? Aqui no Brasil ela ainda não é bem divulgada, não é muito utilizada, mas ela tem bastante aceitação aí por pesquisadores de outros países. Em relação aí às minhas considerações finais, tá? Como que está aí esse cenário contemporâneo mundial sobre a comunicação científica, tá? Destaco aqui que o que está ocorrendo hoje, né? Aumento da presença online de pesquisadores, certamente, ampliação e diversificação da comunicação científica. A gente aprendeu aí as duras penas, né? A diversificar, sair da nossa bolha, sair da nossa casinha, sair do nosso laboratório. É difícil, né? É difícil a gente se comunicar para o público em geral, mas a gente tem aprendido isso e vai vir, né? É uma mudança que temos que deixar como legado. Outra consideração é a visibilidade pública e conversa construtiva nas mídias sociais, que a gente tem que ter em mente, né, que ela pode ser benéfica para nós, cientistas, e para toda a sociedade. Então, a gente tem que esclarecer para a sociedade, por A mais B, o que é, o que não é. Tá? Então, a gente tem que vir para onde está onde está o público, né? Para falar da pesquisa, da ciência, da verdade, do fato. Tá? Então, outra consideração é a capacidade, né, de comunicar de forma eficaz, que ela vai se tornar uma competência central dos pesquisadores. Hoje em dia, muitas agências de fomento, ao invés de pedir o projeto escrito, está solicitando para nós, pesquisadores, um vídeo, né? Está solicitando o relatório em forma de vídeo, está mudando a forma como a gente vai solicitar os projetos. Então, o pesquisador ele tem que saber se comunicar, tem que saber fazer seu marketing pessoal. Por que a agência de fomento vai financiar o teu projeto? Me convença aí através do vídeo. Então, a gente tem que saber se comunicar. Os cientistas estão cada vez mais usando as mídias sociais como forma de compartilhar artigos, expor seus pensamentos, fatos científicos, postar atualizações de eventos. Nós estamos aqui no evento online. Quantos pesquisadores já passaram aí com palestras e cursos, tá? Para divulgar, informar, como, por exemplo, as oportunidades profissionais. A última rede social que eu falei divulga também oportunidades profissionais no mundo inteiro, tá? Então, aí eu quero deixar uma mensagem, né? Não se inova sem ciência, tampouco se evolui sem ela, tá? Gostaria de deixar meu muito obrigada, meus contatos, agradeço novamente a organização pelo convite, e se vocês tiverem alguma dúvida, né, deixar aí nos comentários. Então, obrigado, professora. Sendo assim, a gente encerra os trabalhos da sala de hoje.